Muito bem, o PB Conectada tem a honra de receber hoje na sua bancada, no nosso podcast, a presença da vereadora Jusileia Monteiro, ou simplesmente Leia Monteiro, presidente da Câmara Municipal da cidade de São Vicente do Seridó, uma educadora por excelência e hoje no mundo da política, já estreou na política sendo eleita vereadora e presidente da Câmara da sua cidade. Um fato até raro, não é, professora? Professora vereadora presidente. Seja bem-vinda. Bom dia, Moribe. Bom dia, Iago, colega aqui. Vicente, que é o nosso comandante técnico. Isso. Agradecer também a presença do meu amigo ali de São Vicente Seridó, Márcio, né, que veio aqui comigo. Para mim é uma alegria, Moribe, estar aqui, poder contribuir também, né, e falar um pouco das minhas ações como cidadã são vicentina, né. Desde já quero agradecer pela oportunidade e estou aqui à disposição para responder aquilo que estiver ao meu alcance. Política é cidadania, né, vereadora? A senhora começou a falar sobre o seu lado cidadão, a cidadã de São Vicente. E essa cidadania tem muito a ver com a sua história também na educação. Foi aí onde brotou o sentimento de fazer mais pelas pessoas, e aí com mandato, efetivamente, a senhora vem da gestão escolar. Como é que foi essa sua trajetória e até o despertar para a política partidária? Na realidade, eu já gostava da política, Moribe. Eu já trabalhava para algumas pessoas. Quando eu entrei na educação, já como monitora do PET, em seguida como diretora escolar na comunidade rural, na comunidade Açudinho, onde tive alguns destaques ali naquela escola, a exemplo de uma banda fanfarra. Eu acredito que São Vicente é a cidade da região que tem fanfarra na zona rural. E foi um projeto meu como diretora, não foi fácil, foi vários bingos, como se diz, vários pedidos ali para que a gente implantasse essa banda. E ali é histórico, né? E aí realizamos o sonho daquela comunidade, que é chamada Fanfarra Filhos do Campo. Então, foram várias ações ali na comunidade rural, onde, através desse meu trabalho, houve o convite para mim ser gestora da maior escola do município, que é a Escola Damião Zelo. E ali também houve alguns destaques, como alunos da OBMEP, algumas Olimpíadas, medalhas de prata, medalhas de ouro, ações de um aluno nota 10. Então, a gente, assim, foi várias ações que a gente desenvolveu naquela escola, claro, juntamente com a equipe, principalmente uma coordenadora que nós tínhamos, que era Valquíria Vasconcelos, mestre em educação, e ali elaborou vários projetos e foram os resultados significativos. E após essas ações, um trabalho prestado, houve o convite para a Secretaria da Educação. E da Secretaria da Educação, quais são as melhores recordações? Quais foram os projetos que alavancaram a sua carreira política na educação em si? Eu acredito que o ponto principal, eu como secretária, foi o IDEB. São Vicente tinha resultados vergonhosos, a verdade é essa. Às vezes eu participava de reuniões que me entristecia quando havia os relatos, né? Saiu o resultado de São Vicente, era o pior da região. E quando assumimos, a gente conseguiu ultrapassar a nacional. Então, para mim, o ponto positivo foi esse, em relação ao IDEB. Você lembra da média do IDEB? Isso. Você lembra desses números? Eu acredito que foi, não sei, 5,3. Não me recordo aqui. Eu sei que a gente ultrapassou o que se pedia, né? Então, foi várias ações. Eu me lembro de um... Quantos anos já, secretária? 2 anos. 2 anos. 2 anos. Eu me lembro que a gente fez um projeto voltado para a cultura. E a gente conseguiu reunir todas as escolas num ginásio. Foram mais de 2.000 pessoas ali para prestigiar as apresentações das escolas. Então, a gente procurava dar vida e valorizar o personagem principal, que era o aluno. A gente conseguiu resgatar talentos em alunos que a gente nem imaginava. Em artes, pintura de quadro, confecções de roupas e tantas outras ações que a gente conseguiu desenvolver na educação, mas tudo isso mostrando a importância que é valorizar e ver que os nossos alunos eles são capazes de desenvolver além da sala de aula. A realidade foi essa. Na Câmara, como vereador e presidente, qual é o seu olhar ainda hoje para a educação, para o cidadão de São Vicente? O comparativo dessa época, a senhora conseguiu transformar o IDEB numa média até superior à média nacional para a realidade atual. As coisas melhoraram ou pioraram? Não, na realidade, hoje, algumas atribuições devido à pandemia, não foi fácil, né? Houve aquela dificuldade do aluno ir até a escola, não tinha um suporte em casa, na maioria das vezes. Claro que mesmo eu estando na oposição, não vou dizer, nossa, foi
Mas hoje o IDEB ele caiu, o município ele não subiu, infelizmente a gente teve um atraso agora. Então, na luta aí para que seja resgatado esses números, né? Mas houve até algumas discussões com alguns professores, sabemos que temos professores capacitados, que dão o seu melhor, mas eles, nas reuniões, né, em relação, o foco principal da queda foi a questão da pandemia, né? Mas, infelizmente, São Vicente hoje, em relação ao IDEB, ele diminuiu. A pandemia foi preponderante para essa queda, na sua opinião. Vereador, mas nos conta aí uma história. É muito tradicional na política brasileira que parlamentar de primeiro mandato não assuma nem vaga na mesa diretora, ou principalmente na cabeça da mesa diretora, no comando de uma Câmara. E a senhora, no primeiro mandato como vereadora, já assume a condição de presidente da Câmara de São Vicente do Seridó. Como é que foi essa articulação toda? É verdade que causou surpresa até na senhora mesmo? Com certeza. Eu nem imaginava. Na realidade, para mim foi um desafio já entrar como candidata a vereadora, né? E muitas pessoas me relatavam, olha, não vai ser fácil, talvez você não chegue lá. Nós temos relatos de vereadores aí com 3, 4 campanhas que não ganharam. Então, você está na sua primeira campanha. Então, eu fui bem pé no chão. Fui sabendo que eu estava numa batalha, que eu estava, na realidade, para vencer ou ganhar, mas não esperava que no meu primeiro mandato eu pudesse já ser eleita, né, com 314 votos. Em seguida, veio outro desafio, que também nunca nem chegou nunca nem imaginei. Aí recebi o convite dos colegas vereadores da oposição para que eu entrasse na chapa, né, para presidente do segundo biênio. Primeiro ficou o Odair Cordeiro e eu fiquei para o segundo biênio. E obtive mais votos do que todos. Foi uma surpresa para mim, tinha um vereador lá que já estava disposto a votar em outra chapa. E na hora eu obtive o voto dele, surpresa para mim, eu esperava 5 votos, obtive 6. Fui a mais bem votada da chapa, porque na realidade teve 3 chapas. Houve um processo lá, uma briga, uma guerra grande. Você sabe que quando é essa questão de presidente sempre tem esses contritos, essas lutas para as eleições. E lá teve a minha chapa, a chapa de Odair Cordeiro e a chapa do vereador Célio Berto em uma briga na justiça, porque ele alegava que a chapa dele foi feita, assinada primeiro, o Odair dizia que foi a dele, enfim. Eu sei que ele foi para a justiça e entrou com mandato de segurança e acho que era um juiz ou foi um promotor, deu a ordem para que a chapa dele fosse para votação. Aí ele obteve 4 votos, o Odair obteve 5 e eu obtive 6. Então, para mim, foi outro desafio também que eu não esperava. Foi uma luta, hein? Foi. Teve puxado de tapete ou ameaça de puxar de tapete? Teve. Não, nem tanto no primeiro mandato, mas no meu houve uma guerra que ainda está tendo, né? O vereador Célio, ele sempre almejou, né, a vaga de presidente e ele entrou com ação na justiça para que houvesse outra eleição e eu não assumisse o meu mandato. Ele alegava que os vereadores, houve uma cassação de mandato lá, 2 vereadores da nossa base perderam o mandato e os 2 vereadores da base dele, ele diria que, né, afirmava que eles tinham direito de votação. E o regimento diz que, havendo cassação de mandato, morte ou renúncia, a eleição era para a vaga que existisse, não a mesa completa, né? Então, só existia 2 vagas, que era do secretário e de vice-presidente, que justamente eram os 2 que foram cassados. E a minha vaga, eu sempre alego, eu não morri, não fui caçada, nem perdi o meu mandato, não é isso? Então, o regimento me acobertava, que a eleição seria só para as vagas que estavam faltando. E assim a gente fez. A gente fez a eleição para as vagas de vice-presidente e secretário, mas mesmo assim, ainda foram para a justiça, foi negado. 3 vezes já entraram com ação, mas foi negado até agora. A senhora é dura, hein? Continua lá firme. Continua firme. É verdade que ainda há, na intimidade da política brasileira, muito machismo? Se fala, as direções partidárias, executivas, geralmente dizem para cumprir a cota dos 30% do gênero nas eleições, as mulheres, a gente, para cumprir a cota, tem muita dificuldade, porque as mulheres não querem participar da política, elas não querem ser candidatas. E São Vicente já teve prefeita mulher, tem uma presidente da Câmara hoje, uma mulher, presidente da Câmara. É difícil estar nessa posição? Existe muito tom de machismo, de perseguição ainda às mulheres? Ou a senhora já vê isso com muita tranquilidade? Eu hoje vejo com uma tranquilidade, Mori, mas ainda é um desafio para a mulher na política, principalmente quando se trata de campanha. Para o homem sair fazendo a sua campanha sempre é mais fácil, mas para a mulher é mais difícil, eu vejo.
essa questão. A gente já teve até essas discussões já em relação a alguns eventos que eu já fui. Mas hoje muita coisa melhorou. Mas para a mulher, ela continuar e ficar na política, ela tem que ter muita coragem. Porque é um desafio, não é fácil. Esses dias a gente estava discutindo como a mulher é esquecida até no meio político, em algumas áreas. Por exemplo, no regimento da casa. No regimento da casa, você abre lá o regimento, não tem nada voltado para a mulher. A mulher engravidar, por exemplo, ela não tem direito a uma licença maternidade, porque a maioria sempre era predominante vereadores, né? As mulheres sempre eram poucas. Então, em São Vicente, em acho que 60 anos de história política, só teve, acredito que 3 a 4 vereadoras. É pouco. É pouquíssimo. Hoje, aí vem um salto, né? Hoje, nesse mandato, agora nós temos 4 vereadoras na casa. 4 mulheres na casa. É quase metade Exatamente. Da bancada. Quase metade da bancada. É um desafio, mas para quem tem coragem, a gente consegue. Eu gosto de desafios. A propósito de desafios, quais são os desafios mais, digamos, difíceis hoje na presidência da Câmara, no seu mandato, e o que é que a senhora consideraria como projeto inovador para São Vicente? A senhora tem projetos inovadores? Tenho. Assim que eu assumi a Câmara, eu preparei um plano de ação e eu trabalho dentro desse plano. Né? Alguns já consegui colocar em prática, como, por exemplo, sessões itinerantes na zona rural. Foi algo inovador e encantador. Eu percebo que o público da zona rural ele tem até um interesse maior do que a urbana. Eu vejo isso. Quando eu sempre faço nas associações e sigo o critério das sessões da Câmara, que são todas as sextas-feiras. Aí, como eu faço? Uma sessão no mês é na zona rural, outra é em Seridó. Não sei se você sabe que Seridó é uma cidade separada de São Vicente, né? Mas é um município só. Tem uma faixa de Gaza por lá também, não? Dividindo palestinos e judeus. Ainda existe essa briga ainda tem também lá. Então, assim, essa sessão itinerante na comunidade rural são as sessões que mais têm nos motivado, nos orgulhado, eu posso dizer até assim. Quando eu vejo um agricultor se levantar com requerimento em mãos, né? Eu estou aqui porque a minha comunidade está precisando de arar a terra tal, o açude está sem limpar, e aquela... Então, assim, a gente fica encantado com as sessões hoje na comunidade rural. Eles reivindicam com entendimento. Né? Então, aqui os representantes do povo estão aqui. Então, eles me representam. Eu vou levar um requerimento que eles cobrem até a gestão o que está necessitando da nossa comunidade. A senhora me chamou a atenção para uma curiosidade agora. Para quem está acompanhando a gente do PB Conectado no YouTube, você vai comentando também aí no Instagram, nas redes sociais. Esse detalhe é bem interessante, talvez você não saiba, você no restante da Paraíba não saiba. São Vicente do Seridó mudou para São Vicente e Seridó. Foi exatamente por conta dessa rivalidade. Explica um pouquinho para a gente. Na estrada, ali na rodovia que liga a BR-230 ao Curimataú do estado, passando no Seridó, a gente vai ter uma entrada para o município de São Vicente. E lá na frente tem uma outra entrada, Seridó, separados ali geograficamente, mas unidos do ponto de vista político, institucional, claro, São Vicente e Seridó, e não São Vicente do Seridó. Como é que surgiu essa história aí? Essa briga ainda existe, né? Uns dizem que o município é São Vicente, uns dizem, não, nossa, é Seridó. Tudo começou em Seridó, aí uns dizem, não, tudo começou em São Vicente. Enfim, mas a sede é São Vicente hoje. Mas até um certo período era Seridó. Porque tudo iniciou lá, né? E no governo de... E oficialmente o nome a nomenclatura é essa hoje, São Vicente e Seridó, e não mais do Seridó. Isso. Foi no governo de Ricardo Coutinho. Ele legalizou, né? Criou um projeto onde agora tudo é uma cidade só. São Vicente e Seridó. É a quebra do muro na muralha de Berlim. Mas muitos ainda não aceitam, não concordam, não. Ainda tem aquela briga. A prefeitura era para ser em Seridó, e era para existir isso em Seridó, porque aqui é a capital. Eles usam até essa expressão, que é a capital. Mas, enfim, eu sei que no governo de Ricardo... Tem bancada hoje, alguma curiosidade, na Câmara de São Vicente hoje e Seridó, tem a bancada da Seridóense, tem a bancada de São Vicente? Nós temos 2 vereadores de Seridó hoje. 2 vereadores de Seridó. Todos. Inclusive o outro que foi caçado era de Seridó, que era o professor Kleber, e ele perdendo o mandato, a outra que assume também é de Seridó. Também é de Seridó. Então estava representado Seridó. São 2 vereadores de lá. O que é que a senhora sonha para um eventual segundo mandato? Tem seu nome lembrado, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, também para a condição de candidata a prefeita no ano que vem, 2024, como um dos nomes, uma das opções das oposições. Mas o que a senhora pensa aí para a educação e para o seu município de São Vicente e Seridó para os próximos anos?
Moriba, você tocou num assunto bem interessante. Esses dias eu estava conversando isso na Câmara. Nós estamos fazendo um resgate. Eu estou com um projeto, eu estou elaborando lá um memorial legislativo e executivo. É um espaço todo projetado, onde vão ficar galerias, né, das fotos de vereadores, prefeitos. E outro espaço, nós estamos fazendo o resgate dos pontos históricos da cidade, os primeiros prédios, como, por exemplo, a época que foi construído o hospital, Matadouro. E a gente analisando esse resgate, a gente percebe que São Vicente não avançou, como era para ter avançado. A gente percebe que não tem um investimento na infraestrutura da cidade. É uma cidade ainda que está bem atrasada. Na realidade, só se faz pinturas, levanta uma parede aqui, derruba uma parede, mas a gente não vê uma mudança, de fato. Eu falo na parte estrutural da cidade. Se você analisar, eu espero que você será convidado para essa inauguração, e você vai ver lá que a nossa cidade ela não teve um avanço, de fato. Os gestores, claro que cada um tem a sua contribuição. Eu costumo falar que nenhum gestor é perfeito. Ele sempre vai dar a sua contribuição. Mas eu vejo que São Vicente precisa de mais em relação à organização, na área da saúde. Eu vejo um atraso muito grande na área da saúde. Quando eu vejo um cidadão, por exemplo, fazendo uma rifa para fazer um certo exame, porque não tem condições financeiras. Então, por que não ter um programa voltado para essas pessoas que realmente precisam? Ter um levantamento, né, dessas pessoas que não têm condições financeiras para pagar uma cirurgia, um exame. Então, são várias áreas que eu vejo que São Vicente precisa avançar, que não tem avançado. E esse seria o grande desafio da classe política hoje, São Vicente, da classe empresarial também? Também. Obras estruturantes? Principalmente. Nossa cidade é uma cidade aconchegante. Ela acho que você já visitou a nossa cidade, você vê como o povo é receptivo. Conheço, bem, verdade. Mas é uma cidade que ela não avançou. A praça está lá, há anos a mesma coisa, só muda um detalhe. As escolas, a infraestrutura é a mesma. Você analisou o hospital. Então, assim, falta muita coisa na nossa cidade, no nosso município. Mas falta dinheiro para fazer? Falta recurso ou falta vontade política? Eu acredito que eu posso até afirmar uma falta de planejamento, porque nosso município vem muito recurso. No mês de julho agora veio quase 4 milhões de reais para uma cidade como São Vicente. Eu vejo assim, investe bastante em folha, né, em relação a contratos, a cargos de comissões, e às vezes deixa também em relação a eventos, por exemplo. Claro que a cultura ela é importante para o nosso município, mas quando eu vejo fazer um investimento, eu vou usar um exemplo aqui de um palco de mais de R$1.000 milhões, você contratar um palco com mais de R$1.000 milhões, onde a gente vê uma saúde assim, decadência, pessoas realmente precisando de suporte, aí eu não concordo. É mais circo que pão. Isso, exatamente. Porque eu vejo aí onde chega a falta de planejamento. Será que o meu município ele tem condições de fazer um evento e contratar um palco por mais de R$500 mil? Será que a minha cidade hoje, com a população que nós temos carente, tem condições de elaborar um evento para usar recursos públicos mais de R$1 milhão? Então, eu acho que é uma falta de planejamento. Por isso que o nosso município ele não avança nesse sentido. 2024, eleições. Vamos falar aqui das conjecturas das oposições em São Vicente. O seu nome, presidente Leia Monteiro, é lembrado também pelas oposições. Tem o nome da Claudinha, ex-secretária de Saúde, ex-candidata também a prefeita em 2020. O Nenê Dantas, também esposo da ex-prefeita Graciete. As oposições vão marchar unidas em São Vicente? Nosso objetivo é esse, é marchar unidos. É como você falou, tem alguns nomes aí na concorrência, né, para majoritária. Hoje, esse primeiro objetivo é escolher a majoritária, depois vem a questão do vice. Mas eu percebo, Moriba, que tudo está se encaminhando para que se fosse hoje, a decisão hoje, seria o candidato da oposição, Nenê Dantas. A gente vê que é um nome mais cogitado do que os demais, né? Mesmo meu nome estando lá, está o meu nome da ex-candidata Claudinha, estava Santiago Augusto, a qual retirou o nome agora, Clodoaldo, e o ex-vereador Adé está também na pesquisa. Mas eu percebo... E o critério vai ser uma pesquisa interna? É uma pesquisa interna. A escolha vai ser por pesquisa? Quem for o mais pontuado é quem é o candidato da oposição. Hoje as chances maiores seriam de Nenê Dantas? Eu vejo isso, eu vejo. Conta um pouquinho do perfil dele, empresário, é bem quisto na cidade? Ele é um empresário, hoje eu considero ele bem sucedido, né?
tem a empatia do povo, ele é um cidadão do município, tem um histórico ali de sobrevivência, a realidade é essa, ali em São Vicente. E eu vejo que ele é bem aceito. Eu vejo ele é tanto aceito no grupo da oposição, como também para as pessoas que se dizem oposição em São Vicente hoje. Eu vejo que o nome dele é um nome bom para... E o vice vai sair da base hoje de sustentação do prefeito? Quem sabe, né? A gente está na expectativa e é por isso que o objetivo é escolher no momento o cabeça, como se diz, né? E o vice ficaria para planos futuros. Vamos dizer, tradicionalmente, lá para junho, julho de 2024, aí sai o vice oficialmente. Né? Exatamente. Muito obrigado pela presença aqui. Agora, agradecer a presidente da Câmara de São Vicente do Seridó e perguntar para ela o que é que ela deseja ver, já falei sobre projetos, desafios, mas o que é que ela deseja ver para as próximas gerações em São Vicente e Seridó, na condição de mulher, na política e, sobretudo, oriunda da educação. O que eu desejo como eu falei, avanços na área da educação. Sabemos que também precisamos avançar mais. Avanços na área da saúde. O nosso município precisa de mais suporte na área da saúde. Avanços na cultura. Né? Sabemos, eu não sei se você sabe, Moriba, mas São Vicente ela é conhecida como a cidade dos sanfoneiros dos oito baixos, que chama, né? 8 baixos. Fogo dos 8 baixos. Isso. Então, ela é referência hoje. São Vicente do Seridó é referência. Então, nós somos um município rico em cultura. E a gente precisa de inovação em todas as áreas. Eu vejo dessa forma. Eu sonho também mais esclarecimento por parte das pessoas em relação à política em si, né? Em relação ao papel do vereador, de fato. Sabemos que são cidades pequenas, ela ainda tem aquela cultura que o vereador ele é o assistencialista do município. É mais a questão do assistencialismo. E eu já percebo um avanço em relação ao esclarecimento do que, de fato, é o papel do vereador. Então, eu sonho com uma população mais politizada nesse sentido, na área da política. Entender, de fato, qual é o nosso papel. Por quê? Quando eu levo uma reivindicação, por exemplo, na Câmara, né, eu chego lá e vou cobrar algo para o próprio cidadão, tem aquele que levanta a bandeira do prefeito que não fica satisfeito. Então, ele leva para o lado pessoal, por exemplo. Porque ainda não há esse entendimento de que, de fato, é o nosso papel. Então, eu sonho também com isso, com um esclarecimento político, né, em nosso município. Para a gente encerrar, vamos lançar um quadro, Vicente? Vamos lançar um quadro aqui diferente, de bate-pronto. Não combinei aqui com a produção, com o nosso diretor Iago Matheus, homem da FOC, agência, mas vou lançar um quadro aqui, ela vai ser privilegiada de responder esse nosso quadro, que é baseado na filosofia do tirando o chapéu, mas é diferente. Na era digital, o nosso quadro, vereadora presidente, é o do curte ou cancela. Curte ou cancela. Vou apresentar aqui alguns perfis nas redes sociais e a senhora disse se vai curtir ou cancelar. Ex-secretária de Saúde, ex-candidata a prefeita, Claudinha, curte ou cancela? Eu curto com maior alegria. Foi um excelente trabalho como secretária de Saúde. Foi ela conseguiu transmitir o lado humano dela com pessoas e a gente é notório hoje a diferença. Se você analisar a gestão de Claudinha como secretária e você analisar a gestão de hoje, nem se compara. Então, com certeza, eu curto, tiro meu chapéu. Ela é espetacular, Claudinha. Prefeito Erivan de Bio, curte ou cancela? Eu vou cancelar. Cancela? Cancela. Por quê? Porque mesmo eu entendendo que, como eu falei, todos os gestores têm tem a sua contribuição, eu vejo ele falhar em muitas ações, que até chega a nos entristecer. É como eu falei, em relação à área da saúde. Eu nunca vi São Vicente fazer tanta rifa e tanto bingo para fazer exames, pequenas cirurgias, pequenos procedimentos. Então, assim, eu nunca vi. Então, ele tem a sua contribuição em algumas áreas, mas hoje São Vicente do Seridó, na área da saúde e na assistência social, deixa muito a desejar. Presidente Lula, de volta ao mandato, Palácio Planalto, curte ou cancela? Rapaz, que pergunta. Porque eu estou acompanhando, né? Eu sei que em relação ao trabalho dele anterior como presidente, eu posso dizer o que eu curtia, né?
Hoje eu prefiro ficar neutra até eu analisar melhor. Vai ignorar o perfil? Vou, porque assim, deixa eu ver de fato como é que ele vai desenvolver o trabalho como presidente, né? Eu já vejo alguns avanços, mas também algumas queixas. Então, como está no início, se eu tiver a oportunidade de vir aqui novamente, aí eu vou dar essa nota. Eu vou dizer se eu curto ou cancelo. Governador João Azevedo. João Azevedo, eu fui oposição ao governador, mas porque eu não consegui ver no governo de João um projeto, eu não conseguia ver ações. Eu dizia, realmente, para que o governador veio? Eu não enxergava um trabalho do governador João Azevedo. Hoje, eu mesmo estando na oposição, eu já consigo enxergar muita coisa, assim, ações dele se colocando em prática, né? Dá para curtir? Dá para curtir. Com ressalvas? E para finalizar, perfil aqui do vereador Berto. Curte ou cancela? Qual vereador? O homem que tentou tirar o seu mandato. Célio Berto. Célio Berto. Vou cancelar Célio Berto. E ao mesmo tempo, eu até agradeço, sabe, Mauribe? Porque eu gosto de desafios. Então, ele, com essa questão dessa luta, dessa briga pela minha derrubada como presidente de Câmara, ele me despertou também. Eu amadureci, posso dizer assim, na questão política. Porque não é fácil para uma mulher, nesse mundo machista ainda, enfrentar homens, né? Célio Berto, ele sempre foi considerado como é que eu vou dizer? Eu vou usar uma expressão bem popular, o bambambam de São Vicente, né? Então, assim, todas as vezes que ele se candidatava a vereador, que ele ganhava, ele era presidente da Câmara. Então, São Vicente era certo, eles eram certos que Célio seria o presidente da Câmara. E digo mais, no primeiro e segundo mandato. E ele perde o primeiro mandato e também perde o segundo. Aí, eu sei que ele disse que ele ainda está lutando aí na justiça, não sei até que ponto vai, mas eu estou aí fazendo meu trabalho. Graças a Deus, eu tenho sido bem avaliada pelas ações que eu tenho desenvolvido na Câmara. Eu, desde já lhe faço o convite para você fazer um convite à Câmara, você ver as ações, o que a gente tem desenvolvido já. Então, eu tenho mostrado... Vamos chegar lá, para ver se a gente curta ou cancela. A gente vai lá sim. Vereadora, presidente Leia Monteiro, da Câmara Municipal de São Vicente e Seridó, muito obrigado pela vinda aqui ao PB Conectado. E claro que no final minha pergunta é se curtiu ou compartilharia, ou vai compartilhar o nosso PB Conectado podcast. Com certeza. Eu tenho acompanhado a sua página, vejo que é uma página séria, um trabalho bem feito. E sem contar, né, a sua pessoa. Tive a honra de acompanhar a sua cerimônia ali na inauguração do HELP. Isso. E eu disse, olha quem está ali, o rapaz que me ajudou, porque você deu muitas dicas, né, muitas dicas em relação à questão política, que até hoje eu não esqueci. Então, eu lhe agradeço também. De uma certa forma, você faz parte também dessa minha desenvoltura, de tanto você deu muitas dicas importantes para o político, né, que era candidato uma aula que eu participei com você. Então, com certeza, eu curto e compartilho. Oh, que maravilha. Você vai curtindo, compartilhando com a gente também o nosso PB Conectada Podcast, portal PB Conectada. Estamos com um canal de vídeos no YouTube e a gente se encontra na próxima. Valeu! Muito obrigada.